Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos montar um aquário completo, um aquário plantado, um estilo bem legal, um aquário pequeno de 50 litros, mas que vai ficar muito bonito, com um layout muito bem feito, no estilo mais natural possível, 100% natural, com muita planta, troncos, rochas e mais alguns elementos. Bom pessoal, para a montagem desse aquário nós vamos utilizar diversos materiais. Realmente vamos montar o aquário do zero. Vamos utilizar substrato inerte, utilizar substrato fértil. O aquário está aqui, um aquário de 50 litros, todo adesivado. A bomba que nós selecionamos para este aquário, a XP07, uma bomba com capacidade de 500 litros por hora. E alguns outros materiais. Vamos utilizar fertilizante líquido, anticloro, cerâmica biológica, acessório termômetro digital. Vamos utilizar um acelerador biológico Nitrobacter e mais troncos, rochas e mais alguns elementos. Então vamos começar a montagem. Bom pessoal, a gente já está aí visualizando o interior do aquário. Vamos fazer logo a primeira camada do aquário, que é a camada com o substrato fértil. Como o aquário é pequeno, nós não vamos precisar utilizar muita coisa como substrato fértil, uma quantidade muito grande. Uma quantidade pequena já vai ser suficiente. É preciso a gente calcular todas essas camadas antes de se fazer o aquário. Para se calcular a quantidade de substrato necessário, você faz um cálculozinho entre largura e comprimento, multiplicando por 3,5, e aí você vai ter a quantidade de substrato que você vai utilizar. No caso, o substrato fértil. Vamos utilizar uma ferramentazinha de cozinha normal para afastar um pouco o substrato fértil da borda, para que não fique aquela aparência de duas camadas na frente do vidro. Esse aquário é um aquário que está adesivado, ele tem adesivo de fundo e tem fitas. Mesmo assim, nós vamos afastar um pouco o substrato fértil dos cantos do aquário, para que o substrato inerte possa esconder toda essa camada fértil. Então tá aí o nosso primeiro passo feito. Com esse primeiro passo feito, vamos agora fazer a aplicação do substrato inerte. O substrato inerte ele vai isolar o substrato fértil da água. Existem alguns substratos que podem ter contato com a água. Eu gosto mais de utilizar esse tipo de substrato, ele não tem contato com a água. Ele é um substrato que realmente funciona muito bem aqui nos aquários que nós montamos. Então aqui nós vamos isolar a camada, a linha de frente do aquário com substrato inerte. Feito isso aqui, vou mostrar agora a vocês como ficou aqui dentro. Então vamos dar uma olhada aqui. Toda a camada da frente está isolada, ou seja, o substrato fértil não vai aparecer na parte de frente do vidro. E aqui a gente já vai forrar o restante do aquário utilizando o substrato inerte. Depois de fazer essa camada que vai isolar o substrato fértil da água, nós vamos utilizar uma segunda camada de substrato inerte para desenvolver um layout. E aí nós vamos mudar novamente a posição da câmera para que vocês possam observar como é feito esse processo. Então tá aqui.
a camada fértil está isolada, que a camada fértil ela realmente não aparece. Primeiro por causa do adesivo que nós temos aqui, que não deixa o substrato fértil aparecer. Mas como nós juntamos um pouco mais para trás o substrato fértil, o substrato inerte ele cobriu toda essa parte de frente e aqui também nas laterais. Nós podemos observar que o layout ele está reto ainda. Nesse layout reto é que nós vamos fazer as montagens que nós vamos utilizar. A princípio, nós precisamos demarcar algumas regiões, como por exemplo essa região de cá. Eu vou utilizar para colocar algumas plantas mais rasteiras. Essa região de cá, rochas. Essa região aqui do meio, troncos. Aqui algumas plantas que merecem um destaque, plantas mais exóticas. E aqui atrás algumas plantas que vão crescer e vão ficar um pouco mais altas. Bom, então vamos começar pela parte das rochas. Vamos utilizar na área das rochas essa rocha aqui, a rocha vermelha, a rocha Super Red. Vamos colocando, posicionando as rochas de maneira que forme-se uma concha. E essa concha eu vou preencher com mais uma camada de substrato inerte, onde eu vou poder colocar algumas plantas em destaque. Feito isso aí, vamos agora preencher. Observando se vai haver vazamento do substrato. Aqui a gente nota um pouco de inconsistência nessa barreira de pedra. Então nós vamos dar uma reforçada utilizando mais algumas pedras. Ok. Assim não vai haver vazamento e eu consigo criar um efeito de altura. A gente pode deixar o substrato escorrer um pouco, a areia, e aqui a gente está com essa área fixa, bem fixa. Para dar um efeito legal, nós vamos utilizar 2 troncos, onde um vai agrupar-se com o outro, dando um efeito visual bem legal. Justamente aqui nessa região. Esse fica aqui e esse fica aqui. E o interessante nesse efeito com o tronco é que a gente pode depois colocar musgo de java ou qualquer outro tipo de planta que consiga se fixar bem no tronco. Vamos pegar mais um pouco de substrato, dar uma altura aqui, dar esse efeito de altura. E um pouco mais de frente, quebrando as linhas retas do aquário. Ok. Quando começarmos a encher, tudo isso será moldado e aí nós poderemos ver o resultado final. O interessante é que a gente consiga imaginar como vai ficar
e depois ver esse resultado na prática. A camada ficou bem legal aqui, uma camada mais alta. Do lado ficou também bem alto. Uma camada bem mais alta. Um nível excelente para que a gente possa plantar nossas mudas. Próximo passo vai ser encher o aquário, terminar de colocar mais algumas rochas. Então vamos preparar para o próximo passo. Colocamos aqui uma proteção de plástico do próprio substrato, e agora nós vamos encher o aquário. O aquário deve ser preenchido bem lentamente, para que não haja vazamento do substrato fértil através da camada inerte. Umedecendo toda a areia, ela começa a ficar um pouco mais densa. Bom, pessoal, dando continuidade aí à montagem, para auxiliar nessa montagem, eu instalei aqui em cima uma luminária para que vocês possam ver como é que a gente vai organizar agora o layout. Utilizando a mesma ferramenta de cozinha, eu vou deixar essa parte aqui um pouco mais plana, onde foi definido que aqui ficariam as plantas mais rasteiras, que no caso vamos usar tenelos. Vamos moldar e vamos fazer a montagem das tenelos. Tenelos é uma planta simples de se manusear, é preciso que a gente tenha cuidado apenas aqui na raiz e que utilize instrumento realmente que seja adequado. Então vamos pegar, plantar a tenelos nessa região. Ela vai ocupar toda essa região aqui. Nessa parte de cá, nós vamos colocar uma planta com mais destaque. No caso aqui, uma violácea. Sempre colocando mudas para dar um efeito mais legal. Não colocar apenas o talo, colocar um conjunto de 3, 4 talos. Isso dá um efeito legal de preenchimento. Nós vamos completar ali a tenelos. Para dar um efeito de enchimento, nós vamos utilizar a Hydrophila Rio. Uma planta que já está bem desenvolvida. Tá? Vamos torar aqui. Para moldar. Lembrando que as plantas devem ficar na posição mais vertical que possível, por causa do seu desenvolvimento. Ela tem que desenvolver na vertical. Se ela ficar caída, vai dar um aspecto não muito legal. Vamos usar também a cabomba, que é uma planta bastante interessante que usamos sempre nas nossas montagens. Da mesma forma, agrupando a cabomba, uma quantidade, fazendo maço.
Vamos colocar com a bomba atrás. Ok. E é isso aí. Voltamos daqui a pouquinho com o aquário montado. E aí vamos ver o resultado final. Bom, pessoal, completamos aí o aquário com a água e completamos a plantação de todo o aquário. O aquário já está todo plantadinho e agora nós vamos só colocar alguns elementos. Vamos colocar o fertilizante, derramar o fertilizante aqui na água. Sempre que você inicia um aquário plantado, é muito bom que você fertilize esse aquário. E vamos colocar o Nitrobacter, que é o start biológico para esse aquário. Bom, o próximo passo agora é fazer a instalação do filtro. Então vamos para o passo a seguir. Bom, pessoal, depois de ter feito o preenchimento do aquário, de ter colocado as plantas no local adequado que nós havíamos programado no layout, chegou a hora de fazer a instalação da bomba. Temos a XP07, ela vem lacrada de fábrica. Vamos pegar aqui na nossa jaqueta de utilidades, quebrar aqui o selo. Ela é um filtro do tipo Hang-On. Nós vamos montar. A grande vantagem é que ela não agita muito a água. Tá aqui o nosso filtro. Vamos colocar o alongador. Com muito cuidado por causa da anilha. Vou colocar aqui, regular a altura. Tomada. Importante que quando a gente compra uma bomba nova, é tirar essas fitas adesivas que vem junto com ela. Vamos encher. E vamos ligar. Ligado aí o filtro. Então aqui já começou a sair a água. Aqui a gente regula o fluxo para mais ou menos. Então vamos deixar aqui o fluxo no máximo. E é isso aí. Funcionando. Agora esperar um pouco. E tá aí. Alguns outros detalhes que nós precisamos fazer seria, no caso, colocar a cerâmica biológica. A cerâmica biológica você vai colocar aqui dentro, depois de lavar ela. Colocar a cerâmica biológica aqui. E fazer a instalação do termômetro, que nesse caso o cliente escolheu um termômetro digital. Isso aqui nós fazemos depois. Mas, até o momento, nós podemos ver que o aquário ficou bem montado, ficou legal. E deixa aí o comentário de vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta, dá um cliquezinho aí para curtir o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e vamos fazer mais montagens e mais vídeos para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.